Ter o seu capital exposto aos mercados é algo que costuma gerar grandes emoções para os investidores de ativos de risco e em alguns momentos a gente tem situações assim que são cruciais, momentos-chave do mercado. E hoje, sem dúvidas, a gente está vivendo um dia desses. Temos um evento que vai ocorrer e que deve dar a direção dos mercados para o curto prazo. Isso vai impactar Bitcoin e criptomoedas também. Eu estou falando principalmente do pronunciamento da coletiva de imprensa que vai acontecer na parte da tarde hoje para a gente aqui no Brasil, às 3h30, a gente vai ter o Jerome Powell falando sobre as possibilidades de direção futura dos juros nos Estados Unidos e também a possibilidade do fim do apertamento quantitativo, fatores que impactarão a liquidez dos mercados, né? A gente basicamente não tem expectativas de que hoje aconteçam cortes de juros lá na economia americana. 99% do mercado acredita que a gente vai ter os juros sendo mantidos nos patamares atuais e a gente precisa acompanhar na parte da tarde o pronunciamento desse carinha aqui, o Jerome Powell. Ele vai falar, vai responder à imprensa também. E aí a gente vai entender se existe alguma intenção do Fed de cortar juros nesse primeiro semestre do ano na economia americana e se existe a possibilidade do fim do apertamento quantitativo, algo que também é muito esperado pelo mercado. A nível de gráfico, investidores, a gente tem o Bitcoin ainda em uma tendência de baixa desde lá de janeiro de 2025. Para você analisar as tendências e falar se está em baixa ou se está em alta, você tem que entender o espectro de tempo. De 20 de janeiro de 2025 para cá, a gente passou a viver uma tendência de baixa aqui com topos e fundos descendentes, tá vendo? Porém, é muito importante você entender que essa estrutura de baixa aqui se formou dentro de um contexto de alta, que é um bull market, tá vendo? O mercado de alta do Bitcoin, que tem estrutura de alta de longo prazo, topos e fundos ascendentes aqui de longo prazo, certo? Então, na leitura que eu faço, que eu tenho compartilhado com vocês, a gente basicamente está vivendo mais uma fase corretiva, tá? Um bull market não é formado só por períodos de alta, é formado por períodos de queda também, e vencendo nos mercados significa conseguir viver esses momentos aqui e não tomar decisões ruins, certo? Então, temos aqui uma estrutura de alta de longo prazo e no curto prazo o Bitcoin enfrentando aqui uma certa dificuldade, né, para, quem sabe, formar um fundo e retomar essa tendência de alta que eu acredito que vai ser retomada e o Bitcoin deve atingir lá os patamares de 150 mil dólares no mínimo ainda nesse ciclo. A curtíssimo prazo, qual que é a direção? A gente vai olhar e vai ver o que o gráfico está sugerindo. A gente tem aqui, voltamos a ter uma perspectiva de triângulo de alta para o Bitcoin aqui, tá vendo? São fundos ascendentes e topos que encontram-se aqui em um mesmo nível, tá vendo? Deixa eu colocar a setinha nessa linha. Depois eu faço isso, mas a gente tem aqui, resistências ainda entre 84.100 e 85.500 dólares. O Bitcoin precisa romper essas resistências para ele confirmar um movimento que pode levar ele no curto prazo, quem sabe até lá para 90 mil dólares, tá, investidores? A gente poderia ter então um fôlego para o Bitcoin e para as criptos, com o BTC retomando a casa dos 90 mil e voltando a retestar a resistência que a gente enxerga de forma claríssima aqui no time frame diário, tá vendo? Na verdade, essa região de resistência começa aqui nos 90 e vai até os 96.500 dólares, tá? Hoje a gente tem um dia de altas generalizadas, altas pré-reunião, e o que fica no radar é o movimento que o mercado vai tomar depois dessa reunião do Fed. E aqui no curto prazo, um rompimento então dessa mesma LTB para baixo pode representar, então, a continuidade dessa tendência de baixa de curto prazo do Bitcoin, com o Bitcoin indo buscar níveis entre 80, 78, quem sabe até 76 mil dólares, certo? Então, isso é o que a gente enxerga aqui para esse curto prazo no BTC. Eu quero deixar o convite, investidores, para que vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, se inscrevam no canal para seguir acompanhando o nosso conteúdo, ative também o sininho de notificações. Nós somos uma das comunidades que mais cresce aqui no YouTube Brasil, quando se fala de conteúdos relacionados ao mercado de criptos, Bitcoin e criptomoedas. Estamos caminhando aí para uma audiência de 50 mil investidores aqui no nosso canal aberto do YouTube, então faça parte você também, tá bom? E os mercados tradicionais também estão operando mais ou menos em um compasso de espera, né? A gente vê que o S&P desceu a ladeira aqui de uma forma bem agressiva, né? Investidores sobrevendeu em um time frame diário. Ele começa a dar alguns sinais de que a gente pode ter aqui minimamente um cenário de correção para cima no S&P, certo? Minimamente para cima. Dentro de um time frame de curto prazo também a gente vê aqui um contexto interessante, que o S&P
fez um impulso de alta, corrigiu em cima da média de 20 e está deixando alguns pavios aqui. Ou seja, dependendo das sinalizações que a gente tiver dentro dessa reunião que vai acontecer nessa tarde, a gente pode ver o S&P formando um pivô de alta aqui e também entrando em um momento de recuperação de curto prazo que pode representar apenas uma correção dessa forte queda que ele teve, certo? Pode representar uma correção para cima ou pode representar até mesmo a reversão, né? Um ambiente de reversão total dessa queda que a gente teve, que começou lá em 19 de fevereiro, principal índice de ações da Bolsa Americana. A Nasdaq também está no mesmo contexto, tá vendo? Mesmo contexto para a Nasdaq, deixou um fundinho aqui, precisa romper esse topo para a gente ver a continuidade desse movimento, tá? A dominância do Bitcoin segue lá naqueles mesmos patamares, hoje está até caindo, né? Mas a gente vê aqui um contexto de lateralidade para a dominância do Bitcoin já vem de uma longa data, lá desde 2 de fevereiro, olhando aqui esse curto prazo, a gente tem a dominância do Bitcoin lateralizando, horas subindo, horas descendo, enfim, ainda sem uma direção clara no curto prazo, mas a médio prazo a dominância do Bitcoin segue em alta, ou seja, o Bitcoin segue ganhando participação dentro do mercado. A gente fica atento também em relação as principais ações da Bolsa Americana, aquelas que têm maior peso nos índices americanos, que são as MAGs, as Magnificent Seven, as 7 magníficas, que hoje no pré-mercado estão apresentando aqui um contexto de leve alta, certo? Leve recuperação, ou seja, mercados aguardando aí o direcionamento que a gente vai ter para a política econômica dos Estados Unidos. Isso vai ser certamente decisivo também na direção aqui que não só o Bitcoin, né? O Bitcoin vai dar o ritmo e aí as altcoins podem, quem sabe, realizar movimentos de recuperação também das fortes quedas que a gente tem tido, né? Tivemos fortes quedas aí nas últimas semanas. Olha, eu tô pegando meio que aleatoriamente aqui algumas altcoins para mostrar para vocês que, veja, nas últimas semanas tudo que a gente experimentou foi quedas, né? Quedas que na minha visão estão bastante extremadas, que justificam um movimento de correção para cima também, tá, investidores? Minimamente uma correção para cima, minimamente o mercado tomando um fôlego, e aí se ele vai só tomar um fôlego e corrigir para cima, se ele vai reverter, a gente tem que ir dia a dia, por isso que tem análise todo dia aqui no canal. Esse vai ser mais um vídeo mais curto aqui do mercado, isso não significa... Isso não tem nada a ver com qualquer tipo de desânimo da minha parte, tá, investidores? Igual eu vi algumas pessoas falando aí, porque o vídeo de ontem foi um pouco mais curto também. Se fosse assim, eu não estaria gravando vídeos longos lá para nossa comunidade fechada, como hoje de manhã, por exemplo, eu soltei o Café com Bitcoin número 4, uma análise de 45 minutos, entrando muito mais no detalhe de tudo o que a gente está falando aqui, e a depender da volatilidade que a gente vai ter hoje, depois dessa reunião do Fed, vai ter análise nova, exclusiva lá para os nossos membros. Eu, como qualquer criador de conteúdo, estou privilegiando a galera que mais apoia o meu trabalho, que são os membros, né? Então faça parte você também da nossa comunidade, o link está aí na descrição para você se juntar a nós. Eu fecho esse vídeo, amanhã tem análise nova no canal, deixe o seu like se você gostou desse conteúdo, inscreva-se aqui no canal do YouTube para você seguir acompanhando as nossas análises, as nossas leituras de mercado, e faça parte também da nossa comunidade fechada, a nossa comunidade de membros, que inclusive vai ter novidades aí. A gente vai ter uma reformulação e um novo programa de membros que vai ser lançado nas próximas semanas, que vai ser fantástico. Então já entre para a nossa comunidade, certo? Forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.